Primeiro é rei, depois é ou. Qual? Vamos celebrar. Rei. Ah, Vamos verdade. celebrar. Meu Deus. Celebrar é Cristo. Olá, menino propaganda. Eu acho que, assim, você não concorda comigo que na hora que a gente vai cantando, o Diego tinha que dançar lá na frente? Não, Eu acho justo. não. Eu acho justo. Eu não vou lá rebolar, não. Eu acho que o Diego tinha que bater acho as também. palminhas. Eu acho. Se eu for lá, vou rebolar. Ah, não, Diego. Oh. Som. Desculpa. Não tem problema. Agora. Mas pro cara aqui, ó. Que agora é. Primeiro é 567. Fonte eterna. Começa primeiro com 6? Começa agora sim. 'A palavra que nos acolhe nessa noite, do Salmo 119, 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse é o lema dessa semana. Nós temos como lema para viver, para meditar sobre a palavra de Deus. Com alegria, queremos acolher todos vocês. Boa noite. Podem tomar assento, sejam bem-vindos, você de casa também. Louvor da nossa juventude hoje. Eles tinham uma festinha junina, né? Vocês podem ver que eles estão bonitos, caracterizados e com comida boa, também com a mensagem de João Batista e hoje também aqui louvando a Deus no culto. Que bom. Vamos começar então cantando junto com a juventude o hino 96. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia
Isso aí. Assim nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feche seus olhos, incline a cabeça para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, ao iniciarmos este culto, nos colocamos diante de Ti com reverência e confiança. Sabemos que Tu és o Deus fiel que ouve o clamor sincero, mesmo daqueles que chegam de longe, movidos apenas pela esperança no Teu nome. Nesse lugar de encontro e fé, pedimos, ouve-nos, não pelos nossos méritos, mas pela Tua graça. Purifica as nossas intenções, orienta nossos pensamentos e acalma o nosso coração. Livra-nos de tudo aquilo que distorce o Teu Evangelho, que nenhuma outra voz se sobreponha à Tua palavra, aquela que salva, transforma e nos coloca de pé. Hoje à noite, reunidos como comunidade cristã, confiamos, uma única palavra Tua é suficiente para nós. Por isso, fala conosco, fortalece a nossa fé, acolhe o nosso louvor e que este culto seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Continuemos nosso louvor, agora cantando o próximo hino, Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Isso também é bem conhecido, um hino de louvor. Vamos cantá-lo com alegria. E esse Deus que quer nos livrar dos nossos temores, agora queremos ouvir sua palavra. Primeira leitura, Gálatas 1, 1 a 12. Então convido a Vânia a nos dirigir e logo em seguida o Evangelho de Lucas, capítulo 7, 1 a 10. A Márcia então vai nos dirigir. Gálatas 1, 1 a 12. A página da igreja e da Bíblia? 200 do Novo Testamento. Gálatas 1, 1 a 12. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas de Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é o outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que vós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens?
Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, uma palavra de exortação: só existe um evangelho de Jesus Cristo e a comunidade é chamada a ouvi-lo. Vamos ouvir agora o evangelho de Lucas, capítulo 7, 1 a 10, na página 70 e 71 do Novo Testamento. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre em minha casa. Por isso eu mesmo não vou julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo: a este vai, e ele vai. E ao outro vem, e ele vem. E ao outro servo faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados entraram curado o servo. Então, que essa palavra também seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos reagir, nos preparando para a pregação, cantando agora o hino 121, Cantai ao Senhor um cântico novo. Senhor.
Leitura para a pregação do livro de Reis, capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8, versículos 22, 23, seguindo no 41 a 43. Bíblia da Igreja, página 319, 320 do Antigo Testamento. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. No texto de 1 Reis, vemos aqui Salomão dedicando o templo que ele mandou construir e fazendo uma oração de consagração do templo construído. E nesta oração, pedindo a Deus que Ele ouça a oração dos povos. Isso nos lembra que um templo está aí para reforçar a nossa comunhão com Deus, buscar a sua presença. Também isso é enfatizado pelo Novo Testamento. Também Jesus orou e motivou as pessoas a orarem umas pelas outras. A oração de Salomão nos mostra o coração de um líder que busca a Deus em favor do seu povo. No momento em que Salomão faz a dedicação do templo, o rei Salomão coloca diante do altar um pedido muito especial. Ele abre os braços para o céu e ora, fazendo uma oração que reconhece a grandeza de Deus, como diz o versículo 23, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nem em cima dos céus, nem embaixo da terra. Reconhece a grandeza de Deus, a singularidade de Deus, porque Ele é único. Salomão reconhece Deus único, que é transcendente e que é fiel. Na sua oração, algo que ele pede é extremamente surpreendente. Ele diz que Deus é para ouvir o estrangeiro. Salomão intercede pelos estrangeiros, por aqueles que não pertencem ao povo de Israel, mas que ouviram sobre o nome de Deus e vieram no templo para orar. Ele pede que Deus os ouça. A mensagem aqui de 1 Reis é muito simples. Esta oração de Salomão quer destacar a inclusão de outros povos sob a soberania de Deus. Todos os povos da terra que conheçam o teu nome, diz ele no versículo 43. Ouça-os, porque
todos aqueles que vêm orar no templo, é porque eles de alguma forma ouviram sobre o teu nome, e que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Aqui nós vemos uma teologia profunda e expansiva por parte de Salomão. O Deus de Israel é um Deus de todas as nações. E esta mensagem ecoa em toda a Bíblia. Nem todo mundo que lê a Bíblia assim entende Deus de Israel como um Deus de todos. Há aqueles que pensam Deus ser um Deus exclusivo de um único povo. Mas a oração de Salomão deixa claro que o Deus de Israel é o Deus que quer alcançar o coração de todos os povos. Como ouvimos nos cantos do início do culto e também agora antes da pregação, que são baseados no Salmo 96. Ali no Salmo 96, a gente vê o testemunho do povo de Israel, que convida as pessoas a cantar ao Senhor. Diz lá: cantem ao Senhor todas as terras, anunciem a sua glória entre todas as nações. Salmo 96, versículo 1 a 3. Cantar e louvar, engrandecer o nome de Deus em todas as terras, todas as nações. A fé bíblica é uma fé expansiva, não é limitada somente a um povo, a um grupo de pessoas. É uma fé que perpassa as etnias, as culturas. Mesmo que Israel tenha sido o povo escolhido por Deus para dar testemunho do seu nome, o povo eleito, mas ele foi eleito para abençoar todas as nações, como diz lá em Gênesis 12, 3, quando Deus chama Abraão: "Se tu uma bênção para todas as nações." E logo depois, Abraão é levado por Deus para a terra do Egito. Deus de Israel é um Deus que não quer ficar preso num clube religioso exclusivo, mas Ele quer ser acolhido por todas as nações e todas as pessoas do mundo. Por isso, a intercessão de Salomão é uma intercessão universal em favor de todos aqueles que ouvem falar de Deus e vêm orar no templo. Como poderíamos aplicar isso na prática, tendo em vista que nós também somos descendentes do povo de Israel? Hoje, como cristãos, estamos na mesma tradição de fé. E como comunidade cristã, nós testemunhamos que nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui Salomão está consagrando o templo como lugar onde Deus pode ser encontrado. Quando o Novo Testamento, em 1 Coríntios 6,19, diz que cada um de nós é o templo de Deus, é o templo do Espírito. Isso significa que cada um de nós deve ser um lugar acessível de Deus para as pessoas. Cada pessoa que vem a nós, de algum jeito, ela também deveria encontrar parte deste Deus que nós cremos. O nosso espaço de culto e de vivência de fé também deve ser um espaço de acolhida para o estrangeiro, para as pessoas de todos os povos. Diferente do que um clube fechado. O estrangeiro, aquele que vem de fora, que vem buscar a Deus, aquele que tem dúvida, aquele que muitas vezes nem conhece a nossa linguagem, nem conhece as nossas práticas, nem conhece os nossos costumes, também ele deve ser acolhido, porque o nosso Deus é um Deus universal, que quer ganhar o coração de todos. Ouvimos na leitura bíblica que a Márcia nos fez aqui do Novo Testamento, a cura do servo do centurião. Esta cura do Novo Testamento é uma demonstração de que a oração de Salomão foi ouvida.
O Evangelho de Lucas 7, 1 a 10, diz que este centurião romano, pagão, opressor, estrangeiro, ele vem e se achega até Jesus e ele faz o pedido pela cura do seu filho. Nem mesmo em Israel encontrei fé como esta, declara Jesus, depois que ele diz que ele vai mandar uma palavra para curar o servo do centurião. Nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Jesus diz para esse estrangeiro, para este romano, que tem o seu servo doente: você também foi acolhido entre os filhos de Deus. Vai para casa, teu filho vai estar curado. E assim como diz o texto, ele foi e encontrou a cura. Ele é o estrangeiro por quem Salomão aqui ora. Aquele que ouviu falar de Deus, aquele que foi ao encontro, pediu e encontrou. Ele é aquele que se volta para Deus em fé e é atendido na sua angústia. Não há espaço para arrogância, não há espaço para falta de humildade para aquele que quer se achegar a Deus. Como diz aqui no texto que ouvimos de Lucas: não sou digno de que tu entres em minha casa. Quando ele pede para Jesus fazer a cura. Esse centurião, ele, sendo estrangeiro, opressor, cheio de pecado, ele diz: eu não sou digno, Deus, da tua presença, mas só me resta recorrer a ti, porque só tu pode fazer aquilo que eu preciso. O reino de Deus, ele é surpreendente, pois a sua graça alcança pessoas que menos esperamos, como por exemplo este centurião. Nosso papel como cristãos, como herdeiros da fé do povo de Israel, como igreja de Jesus Cristo, é fazer com que os estrangeiros entre nós, os centuriões como este que ouvimos no texto, eles possam se achegar também a Deus hoje e encontrar aquilo que buscam. Nosso papel como igreja é crer como centurião e receber também os centuriões de hoje. Gente de fora, mas que crê profundamente. Gente que talvez nem compartilhe de todos os aspectos da mesma fé que nós, mas é gente que tem um coração voltado para Deus e que está precisando da comunhão de Deus. Essa gente precisa ser acolhida entre nós. É papel de cada um de nós. Porque se nós não o fizermos, estaremos fazendo aquilo que Paulo alertou na carta aos Gálatas. Estaremos criando um outro evangelho. Porque o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que se dirige a todas as pessoas, a todos os povos. Qualquer distorção desse evangelho, diz o apóstolo Paulo, isto é maldição. Talvez também nós, como igreja, nos dias de hoje, sofremos as consequências desta maldição de tempos passados, onde talvez não soubemos acolher, não soubemos incluir o estrangeiro, dar voz àquele que buscava a Deus de coração. Mas veja, esse evangelho puro e verdadeiro não é um evangelho fechado. Paulo diz, Paulo, como judeu, ele escreve para uma comunidade de gentios. O mesmo evangelho que rompe as fronteiras do templo, que alcança o centurião, é o mesmo evangelho que Paulo anuncia, ele sendo romano, para os gregos. Ele, tendo sido alcançado por esse evangelho do povo de Israel,
agora ele leva esse evangelho aos gentios, aos gregos, para que também eles conheçam o Deus Criador do céu e da terra. Esse evangelho não pode ser reduzido. Ele é puro porque ele vem de Deus, mas ele é abrangente porque é para todos. O evangelho, ele é puro. Ele é limitado no aspecto de que ele vem de Deus, por isso ele é único. Mas ele é abrangente, porque é para todos os povos e para todas as pessoas. Hoje, também nós somos tentados a modificar o evangelho, fazer da igreja um lugar conveniente só para nós, não para aqueles que precisam de Deus. Fazer da nossa fé algo pessoal e individual, nem mesmo compartilhando com nossos familiares, vizinhos e amigos. Somos, por este texto do livro de Reis, pela oração de Salomão, chamados a nos voltar para o verdadeiro evangelho, aquele que quer alcançar o coração daquele que está em trevas. O verdadeiro evangelho, ele tem sua centralidade em Jesus Cristo. Por isso nós, como luteranos, confessamos: é somente pela fé, é somente pela graça, é somente pela Sagrada Escritura e é somente por Cristo que nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus. O amor que é inclusivo, o amor que perdoa incondicionalmente, o amor que perdoa pecadores, o amor que acolhe aqueles que se acham indignos, como aquele centurião declara na presença de Jesus: não sou digno de que tu entres em minha casa. Mas o evangelho de Jesus Cristo é para estas pessoas que não se sentem dignas da presença de Deus. Para concluir, devemos dizer: um coração voltado para os céus e um olhar voltado para as nações. Assim deve ser o nosso viver. Nesse mundo cheio de conflitos, cheio de divisões, cheio de pessoas querendo ser mais do que as outras, vale lembrar a oração de Salomão. Salomão levantou os braços aos céus e intercedeu pelos de longe. Também nós precisamos lembrar de Israel, precisamos lembrar do Irã, precisamos lembrar da Ucrânia, dos russos, dos europeus, dos chineses, dos americanos, de todos os povos do mundo. O salmista convocou todos os povos a cantarem. Jesus se maravilhou com a fé de um estrangeiro. Ele se maravilhou da fé de um estrangeiro, enquanto para os discípulos disse: homens de pequena fé. Paulo lutou para que o evangelho não fosse distorcido por exclusivismos. Hoje, também nós somos sendo chamados a fazer o mesmo. Resumindo e fechando, o que devemos fazer? A partir da oração de Salomão e o testemunho bíblico, somos chamados a orar por todos os povos. Viver uma fé que acolhe e não repele. Manter o evangelho puro, centrado em Jesus Cristo. Reconhecer a grandeza de Deus, que vai muito além das fronteiras que os homens constroem. Reconhecer a grandeza de Deus, que vai muito além das paredes do nosso templo. Ele quer chegar no coração de todos. E Salomão orou por isto. E hoje somos lembrados. Se queremos realmente consagrar a nossa vida a Deus, também aqueles que ouvem falar de Deus, quando se achegarem a nós, precisam encontrar em nós um pouquinho deste Deus que nós cremos e testemunhamos. Que Deus nos ajude nisto. Amém. Então,
entoemos então, reagindo o hino. Ontem ele foi, hoje ele é, esse hino se refere a Jesus. Tá bonito, né? Hoje temos cantores novos aí, né? Fica de pé quem está cantando pela primeira vez aqui na frente. Ah, o José, a Maria Clara, a Lana. Palmas para eles, ó. Isso aí, muito bonito. Trabalho da juventude dando frutos aí na música, né? O projeto aí que vai começar no segundo semestre, todo mundo está convidado. Vai começar em agosto, né, Carol? Temos já ensaio marcado. E aí vamos lá, porque vai vir um maestro e a gente vai cada vez melhorar isso aí. Que bom, me alegro muito. Convido o Roberto, então, para os avisos. Enquanto isso, eu pergunto, temos aniversariantes da semana? Tem, né? Então, vamos ficar de pé lá atrás, o Rosemar. Parabéns, Rosemar. Muitos anos de vida, o Diego tem que ficar de pé. Diego, mais uma primavera, mais alguém? Continuem firmes aí, vocês dois, né? Firmes no testemunho. E o Roberto foi buscar também o chocolate de casamento. Ah, o casal lá, né? Quando as pessoas aproveitam a mesma festa, né? Então também o Rosemar e a Sandra, quantos anos de casados? 35, que legal, parabéns, Deus continue abençoando. Também são coordenadores aí do grupo Aliança. Então o Roberto vai entregar aí o chocolate também para o casal. Enquanto isso, eu vou dar um recado aqui que a Irani também pediu, a gente já falou no outro culto. No feriado de novembro, aquele do dia 20 de novembro, vai ter um passeio que ele é organizado pelo grupo de casais Bom Pastor aqui da comunidade. Um passeio a Gramado e Nova Petrópolis, né? E ele é aberto para quem quiser aproveitar fazer esse passeio. É muito divertido, o pastor e eu também vamos participar, é um grupo muito legal. E vai conhecer ali alguns lugares e também curtir, né? Acho que tem uma vinícola inclusa e tem um pacote aí incluso. Então, se alguém tem interesse em fazer esse passeio junto, sempre fica mais barato também fazendo em grupo assim, né? Ainda tem algumas vagas. Pode conversar com o Roberto depois, é a Irani que está organizando, né, para colocar aí o nome e ela passa as informações, tá bom? Boa noite, comunidade.
O próximo culto será no dia 29 de junho, domingo, às 9 horas. O plantão para esse final de semana, dias 22 e 23 de junho, é o pastor Milton Yandrey, da Paróquia do Centro. Na quarta-feira, às 19h30, teremos reunião do presbitério. Na quinta-feira, às 14h30, temos reunião da UASE. O total arrecadado da nossa oferta especial tem aumentado. Já estamos ficando contentes. O valor já está em R$ 9.757. Então, agradecemos as ofertas e também aos doadores. A oferta do último culto somou R$ 162,95 e se destinou para a ISLB, Fundo de Missão no País, Pastor Homero Severo Pinto. A oferta de hoje se destina para a ISLB, Missão no Sínodo Amazônia. Então a gente sabe que lá no Sínodo Amazônia também as dificuldades para fazer missão são bem grandes, que nós possamos também dar um pouquinho daquilo que nós temos para o pessoal lá e que Deus abençoe também doadores e as doações. Depois, eu vou falar um pouquinho da festa. Nós temos a festa pela frente. Eu tenho cartões ainda, se alguém quiser aqui, lá no final do culto, então eu vou estar deixando ali cartões, se alguém puder ajudar aí para a gente poder alavancar a venda de cartões. Antecipado é mais barato, 65, no dia vai ser R$ 75. Então vamos aproveitar agora para a gente já garantir. Então, fica o convite, só compartilhar com a comunidade também, falei da música. Está acontecendo o seminário de música da SLB em Rodeio 12, nesse final de semana. E da nossa paróquia, esse ano tem 5 participantes. Vocês devem ter notado, o Andy hoje não está aí, ele sempre está, né? O Andy está nesse seminário mais uma vez, também a Thalita, a nossa filha, e também o Gabriel, também participa da juventude, e a Aninha e a Isadora, que estão no culto infantil. Então, juventude, as crianças também, a gente se alegra muito, né? Cada vez mais pessoas querendo colocar esse dom a serviço. Esse seminário é muito bom, nós participamos muitas vezes, muito meu pequeno conhecimento musical foi lá, né? Então realmente vale a pena. A paróquia também ajudou, a CIB também, a gente é muito grato com esse incentivo também. Então era isso de avisos, e agora vamos para a nossa oferta. O Roberto falou, Sínodo Amazônia. Pastor Hércules e eu fizemos uma evangelização uma vez lá numa comunidade que tinha 3 famílias apenas, faziam parte da igreja, e eles conseguiram construir uma igreja com a ajuda da SLB. Então eles realmente precisam muito da solidariedade das comunidades mais grandes, né? Então, enquanto cantamos, se da vida as ondas agitadas são. Deixa
Convido a comunidade a colocar-se em pé. Queremos ter uma palavra de oração final. Temos mais algum motivo que vocês gostariam de incluir? Mais algum pedido? Então fechemos os olhos e oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse culto, por tua palavra viva que nos alcançou mais uma vez. Assim como Salomão em sua oração, reconhecemos a tua grandeza e a tua fidelidade para com o teu povo e com todos os que te buscam com sinceridade. Obrigada por nos ouvires, mesmo quando não temos palavras para nos expressar. Louvado seja, Senhor, porque tua verdade não muda. Teu evangelho continua sendo boa notícia em meio a um mundo de tanta guerra e confusão. Ajuda-nos a permanecer firmes na graça e na liberdade que vem do Senhor. Esteja com aqueles que sofrem, com aqueles que enfrentam guerras, fomes, tempestades. Estejas com as famílias enlutadas das tragédias que vemos ao nosso redor. Lembramos de maneira especial aqui os doentes, Araci Odeker, sobrinha do Osmar, que está internada em situação grave na sua saúde. Esteja com ela e com seus familiares, Senhor, tem misericórdia. Também a Patrícia, mencionada na live, que vai passar por um transplante. Que também tu esteja com ela, dando conforto, consolo e restabelecendo a sua saúde. Que tua mão estendida esteja com todas essas pessoas e com cada um de nós. Envia-nos em paz agora, que nossas palavras e atitudes no mundo anunciem o nome que é acima de todo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo mais queremos colocar na tua presença, orando assim como ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim como estamos, agora todo mundo em pé. E vamos cantar o último hino, o hino de bênção. Bênçãos virão sobre ti. Pode ser de pé? Queiram receber também a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém.